Olá, pessoal, todos bem? Estamos aqui no segundo episódio da nossa conversa com Tatiana. Esse projeto é um projeto que busca municiar todo mundo com informação, que eu acho que é a arma mais importante dentro de qualquer batalha, qualquer dificuldade. Quando vocês têm a informação, você está um passo à frente. Então, esse canal convida outras pessoas para participar dele, que é um canal onde a gente pretende, através de uma boa conversa, trazer informação com conteúdo e que seja informação construtiva também. Depois da nossa primeira conversa, foram muitas as perguntas acerca das expressões inadequadas e expressões que a gente não sabe o significado, Tatiana, com relação a uma abordagem a uma família que tem um PCD ou que tem uma pessoa autista. Então a gente fica, a família, as indagações foram quais as palavras que são extremamente inadequadas, situações constrangedoras que às vezes a gente causa com uma palavra que não deve ser dita. Então, retomando aí, eu queria que você falasse disso, para a gente dar um link na última conversa e depois a gente vai falar da escola. Beleza. Tá bom? Ótimo. Bom, como a gente está falando do capacitismo, eu acho interessante deixar claro assim, não só para o autista, né, mas para as pessoas com deficiência em geral, evitar palavras inadequadas. O autista, ele é autista, não é doidinho. Não é o doidinho, né? A pessoa surda é a pessoa surda, ela não é o mudinho, o ceguinho. Isso tá totalmente fora de moda, sabe, gente? Isso aí já ultrapassamos, né? A humanidade evolui e a gente tem que evoluir também com os nossos comportamentos. E com respeito ao próximo, claro, porque, como a gente falou, são seres humanos. A deficiência vem depois. Então, tem pessoas, isso ofende as pessoas, ofende, magoa as famílias, né? Esses dias eu ouvi uma pessoa falar assim, ele sofre de autismo há quanto tempo? Você vê, ele não sofre de autismo. Tem coisas assim que eu fico pensando que a gente tem que ter bom senso, que algumas coisas não é por mal, né? Uhum. Então, não dá pra gente também, exigir, né, cada detalhe, né? Igual outro dia estava tendo uma discussão na internet a respeito do símbolo, né, do autismo, porque a gente tem o quebra-cabeça, e aí a comunidade criou um outro, que é o sinal do infinito, e aí estavam qual que é o símbolo? Quem que criou o símbolo? Tem que ser, quem criou tem que ser quem é autista. Então, assim, eu acho que tem coisas que a gente precisa ver o que é prioridade, né? Então, a prioridade é você respeitar, saber que tem palavras que são ofensivas, né? A gente, enquanto família, a gente frequenta os lugares, as pessoas têm curiosidade mesmo, às vezes, em saber. E você sabe, você sente quando é uma pessoa que está te abordando com curiosidade ou quando é uma pessoa que está te discriminando ali, né? Querendo tirar, querendo dizer que aquilo ali não é bem-vindo naquele ambiente, que você não é bem-vindo naquele ambiente, que o seu filho, né? Então, vale sempre a questão do bom senso. As terminologias é bom saber, mas não é o principal, né? O principal é aquela questão da empatia, do acolhimento, do amor, e perguntar, se você perguntar com respeito, com aquela curiosidade do bem, eu acho que faz bem, a gente se sente acolhido. Quando a gente, que é pai e mãe, vê o nosso filho sendo bem tratado, né? A gente se sente também afagado. Voltando naquele episódio que você falou na primeira entrevista nossa, que o Cauã teve uma crise num consultório médico, e foi uma luta para você levar o Cauã do consultório até o carro, e as pessoas ali fazendo muito julgamento, né? Sim. Te criticando, te julgando e te condenando. O que seria uma atitude do bem naquele momento para você? O que seria bem-vindo naquele momento ali? Sim, bom. Ou a pessoa não faz nada, como eu falei, né? Ou ela se aproxima, posso te ajudar? Você precisa de ajuda? O que a gente faz com qualquer pessoa, com qualquer ser humano, né? Outro dia eu viajei com a minha irmã, a gente estava num voo 3 lugares. Sentou ao nosso lado um senhor totalmente mudo. E era um voo internacional, ele não falava nem inglês, nem português. E a gente ficou tentando ajudar ele a se comunicar com o restante, porque a gente via que ele tinha uma deficiência,
provavelmente aquele que ele ficou sem voz, né? Então, assim, ajudar, empatia. Como eu posso ajudar? Né? Como eu posso te ajudar? Se a pessoa não estiver precisando de ajuda, ela vai te falar obrigada, tá tudo bem, né? Então, não, tá tudo bem, obrigada. Mas essa é a diferença, né? E dá para perceber quando a pessoa está vindo com essa atitude do bem? Ah, com certeza. Não, olha que coisa boa. Então, é um exercício que nós devemos fazer, né? Com certeza. Nos desarmar, não julgar, não criticar e aproximar com amor na frente. Exatamente. Com certeza ali vai surgir uma oportunidade de você auxiliar alguém que está passando um momento difícil, né? Ali com uma crise, ou com uma situação bem delicada. Né? As pessoas têm que entender também o seguinte, Mariane, qualquer um de nós pode se tornar uma pessoa com deficiência. Qualquer um de nós pode descobrir uma doença, sei lá, degenerativa, passar a ser cadeirante, sofrer um acidente. Então, a gente não está acima do bem e do mal. Ninguém está acima do bem e do mal. Ninguém sabe o que vai acontecer na vida, né, daquela pessoa. Então, é uma boa reflexão para se fazer. É necessário a gente, né, até questão, aí vai chegar na terceira idade, vai ter dificuldades. Vai precisar de ter, né, dentro disso cuidado. Que você está falando, me veio à mente agora, a última vez que eu precisei levar minha mãe para internar, ela ficou ali um tempo de observação e eu percebi um idoso também ali num dos boxes, no hospital aqui de Brasília, e ele estava sem acompanhante. E a enfermeira anunciando, chamando pelo nome, e ele falava, sou eu, na cama, passando mal. E ele tinha que fazer um exame lá no outro lado do corredor. Ele não tinha ninguém ali nem para dizer que ele era a pessoa que estava sendo chamada. Ali, a direção do Espírito Santo, né, que sempre está conosco, eu senti o ímpeto de me aproximar dele e perguntei, o seu nome é esse que estava falando? Aí ele, sou eu, estava passando muito mal. Eu falei, o senhor está sozinho? Ele, estou. Aí eu perguntei, o senhor aceita a minha ajuda? Que minha mãe já está estável. Ele agradeceu tanto, dizendo que eu fiquei muito tocada naquele dia. E o que ele precisava era só que avisasse do outro lado do corredor que ele estava impedido naquele momento de fazer o exame. Mas enfim, a minha conversa aqui não é sobre isso. Não é sobre, inclusive vai cortar isso aí, tá, gente? Tatiana, então agora a gente chega naquele momento em que optamos por não esconder nosso filho, vamos procurar escola para o nosso filho. Conta a sua experiência, a sua e do Éder, nessa busca da escola para o Cauã. Como foi? A gente levou o Cauã para a escola quando ele ainda não tinha diagnóstico, porque as pessoas falavam que ele não falava porque não tinha interação. Né? Porque ele não tem interação, não tem irmão, não sei o quê. E aí, nessa primeira fase, quando é pequenininho, como eu falei, ali entre os 2, 3, 4 anos, se mistura ali no meio e as coisas vão acontecendo até que as características da sua criança ficam mais nítidas e se diferencia, né, dos outros pares. Então, quando ele teve o diagnóstico fechado, ele estudava numa escola da rede privada aqui de Brasília. Nós exigimos o acompanhamento individualizado para ele, né, uma monitora. A escola disponibilizava essa monitora. Mas a gente notava assim que as atividades, por exemplo, que vinham para casa, vinham atividades de somar, ele não sabia nem o que era número, né? Então, assim, não estava adaptado. Eu mandava alguns materiais, eu seguia mães, tem mães que... Porque a tal da mãe, gente, é uma coisa, assim, absurda. Tem que ser estudada. A mãe, ela vira professora, terapeuta, psicóloga, constrói material didático. Então, aí eu comprei material de algumas mães, mandava para a escola, para ele fazer alguma coisa que estivesse dentro do nível dele ali, né, de entendimento. Mas a gente foi vendo que não estava sendo suficiente, não estava sendo legal. Depois que eu tirei ele da escola privada, porque já achava que não estava mesmo fluindo a coisa, eu fiquei sabendo de situações que realmente ele era excluído, né? Dentro da sala de aula, ele ficava numa sala no canto assim, da turma, e as outras crianças estavam em atividade e ele sempre excluído. Então, essas crianças, elas são muito vulneráveis, porque, de fato, não tem possibilidade de se comunicar direito, né? E a gente não sabe o que se passa ali naquele ambiente. É muito complicado para o pai e para a mãe essa questão da escola. Mas tiramos, ele foi para a rede pública, também com as suas dificuldades,
né? Mas já mais preparada, já mais acolhedora. Mas a realidade, no geral, da escola para o autista hoje é muito difícil. Assim, existem as leis, como eu te falei, o Brasil tem leis muito boas de inclusão. A prioridade é que eles sim estejam no ambiente inclusivo, até para ter essa troca, tanto as crianças típicas aprenderem a conviver com ele, quanto eles, por meio da imitação dos comportamentos adequados, né, possam também aprender. Então, é um ganha-ganha para todo mundo. A gente sabe que tem muitas dificuldades, que tem autistas mais comprometidos, menos, mas assim, precisa ter uma mínima boa vontade da instituição de acolher. E o que a gente nota é justamente o contrário. Quando, principalmente, é um autista um pouco mais comprometido, com dificuldade de fala, com outras questões associadas de comportamento, a escola tem a primeira atitude de tentar forçar o pai a tirar mesmo o filho. A desistir, né? Exatamente, infelizmente. Olha, isso é... Então, na sua avaliação, o que a gente percebe hoje, as escolas, quando está em época de matrícula, né? Escola inclusiva. Mas então, assim, na percepção ali, na vivência de inclusão tem pouco. Muito pouco. Algumas dificultam a matrícula logo de cara, outras, as que são mais inclusivas, acabam sendo sobrecarregadas, porque, né? Isso também. Aí acaba indo todo mundo para lá e fica difícil para eles também. E a prática é de que não tem, a gente nota que é algo que é custoso, né? Que tem que ter um investimento na formação dos professores. Eu acho que tem que passar por uma coisa assim de base mesmo, sabe? Formação de professor, investimento em adaptação, ambiente adaptado, e ainda estão engatinhando muito isso, sabe? Infelizmente, né? Sim. Isso me faz lembrar também a situação de... É como se você levasse uma criança para uma consulta, uma mãe com toda a dificuldade do mundo, ou um pai, né? Vamos trazer os pais também para o assunto. E aí a médica diz para você, você precisa tomar essa vitamina, você precisa ter esse tipo de alimentação, você precisa fazer isso tudo. E a mãe e o pai olham para você, mas eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro para comprar nem essa vitamina, nem para dar esse tipo de alimentação. Então eu acredito que há uma frustração também muito grande nisso, né? Quando você identifica que você pode, que o seu filho deve receber um tipo de atenção, mas aquela atenção não é dada. Sim, a obrigação do pai é matricular o filho na escola, né? É até um crime se a gente não faz. Mas, em contrapartida, existe a condição para receber essa criança na escola? Exatamente. Né? Que a gente já ouve relatos aí, às vezes até na televisão, crianças que são largadas lá, às vezes fazem as necessidades na roupa, né? Fica lá. Então, assim, precisa ter uma formação, uma cultura de inclusão mesmo, de cuidado, tanto do professor, da comunidade escolar, dos outros alunos, para promover essa inclusão de uma forma que seja de fato, né? E não só de direito. Só de direito e teórica, né? Que ela seja de prática, né? Exatamente. Seja de prática. Ótimo, então, Tatiana. E ele hoje está estudando, Cauã, seu filho? Ele estuda na escola... Migrou da privada para a pública ou ele continua na privada? Migrou para a pública, como eu te falei, o grau de autismo do Cauã, que a gente chama hoje de nível de suporte, né? Que é um nível maior por conta da ausência de fala. Eu não conheço uma escola particular que desse conta disso, né? Então, na rede pública, a gente conseguiu que ele tivesse um atendimento mais individualizado, numa turma menor, porque exigem adaptação de comunicação, de material, enfim, mas ele desenvolve bem na parte pedagógica, então existe uma discussão que eu vou abrir aqui só para os seus telespectadores entenderem. Existe uma discussão entre centros de tratamento e educação inclusiva, né? O centro de tratamento, ele foi muito utilizado e ele ainda tem a sua valia, né, para os autistas que têm um grau de comprometimento maior, Sim. Que exigem, né, mas o ideal seria todos poderem frequentar um ambiente inclusivo. Então, a maioria, pelo menos, está no ambiente inclusivo, né? Então, de fato, a gente precisa que tenha condições das crianças frequentarem a inclusão. Porque o centro, ele, de certa forma, a gente entende que ele segrega. Ele segrega, ele esconde, né?
Você, de fato, não está com a criança ali na sociedade, ela está num centro especializado. Então, eles têm o seu valor, as APAES têm o seu valor, porque, às vezes, aquele autista ali, ele não vai conseguir se formar, ir para a faculdade, mas ele vai conseguir aprender a fazer um artesanato, Entendi. E vai ser uma pessoa vai ter outra funcional, vertente, vai ser exatamente, funcional. vai ser um adulto funcional. Todo pai, toda mãe quer que seu filho seja funcional. É um sonho, né? Aprenda a pegar um ônibus, ir para o tratamento dele, voltar. Então, só estou colocando essa questão da educação inclusiva versus centro, porque às vezes isso é muito discutido, inclusive é discutido na política, tá? Tem vertentes que acham que os autistas têm que estar em centros, e hoje a legislação prevê que eles têm que estar preferencialmente na educação regular inclusiva. Ótimo. Que é uma vertente que eu particularmente acredito mais. Você defende, então, eu defendo essa vertente. Quanto mais interação, quanto mais motivação, quanto mais interação com outros, você imagina que desenvolva melhor. Desperta, é mais eficaz o desenvolvimento da criança. Sim, e a sociedade também precisa, né, ter convivência com eles, porque o número, a gente não falou antes, mas existe uma prevalência hoje de 1 a cada 36 nascimentos de diagnóstico. Então, assim, você não vai ter como esconder ou colocar todas essas crianças em centros por muito tempo, elas vão estar aí. Gente, é uma estatística muito alta, 1 a cada 36 pelo último estudo dos Estados Unidos. No Brasil, a gente ainda não tem esse levantamento que está sendo feito agora, mas imagina-se que seja mais ou menos isso, né? Nossa, esse dado estatístico vai levar a gente para o nosso próximo bloco de conversa, e, na verdade, uma coisa puxa a outra, né, Tatiana? A gente quer falar de tudo, mas com estatística tão alarmante como essa, a gente percebe que nem todo... Então, que haverá uma necessidade dos núcleos de convivência, aí agora eu vou ampliar bastante, família, instituições, várias igrejas, por exemplo, escolas, universidades, então elas têm que se preparar para isso, né? Não é esperar acontecer para vamos ver o que vamos fazer, o tempo está passando. Então, com essa estatística, a gente vê que todo mundo tem que se preparar, Sim. Todo mundo tem que se amoldar a convivência com os PCDs, com os autistas, com os vários níveis de neurodesenvolvimento, né? Então, isso vai nos levar para a última conversa. Então, nós vamos encerrar aqui, Tatiana, esse bloco que você falou dessa busca na escola. Você que está nos assistindo, que é diretor de escola, ou é professor, coloca aí a sua experiência. Se você é professor de um aluno autista, fala como é que é o desenvolvimento dele. Compartilha com a gente aqui, porque esse aqui é sentar e conversar. Deixa a gente conversar até amanhã, né? Muito. O pessoal está dando sinal para a gente que já está na hora do terceiro bloco. Então, a gente vai fazer uma pausazinha e esperamos você no próximo episódio, que nós vamos terminar essa conversa tão instrutiva como está sendo aqui conversar com a Tatiana. Beijo.